Moisés? Entendi. Eu acho que consegue, faz sentido todos esses elementos que tu trouxe. Beleza, mas o que eu posso fazer, então, para mudar esse cenário? A gente está falando, olhando a curva PF, para quem nunca viu ela, esse eixo ele está se referindo ao desempenho do equipamento, tá? Então, a curva PF ela está olhando para um equipamento, vamos chamar assim, para um ativo, tá? Ela tá acompanhando aqui o desempenho. Vamos pensar aqui que é o desempenho máximo, tá, pessoal? Desempenho máximo ou desempenho nominal do equipamento. E aqui, na realidade, é o desempenho zero. O equipamento está quebrado, tá? Ele está parado. Se a gente observar aqui, ele tem um determinado período de tempo que é o funcionamento normal do ativo. Ele está em verde, porque aqui é o que a gente quer trabalhar para que mais tempo o equipamento fique nessa condição. Tem um dado momento que o equipamento ele começa a apresentar algumas anomalias, tá? Ele começa a apresentar uma vibração, um ruído, um aquecimento, algum tipo de vazamento, enfim. Lembrando lá do conceito de manutenção corretiva. O equipamento ele começou a apresentar um funcionamento parcial. Aquele componente ele começou a ter uma queda de desempenho. Para que eu consiga observar lá no início essa anomalia, eu utilizo a manutenção preditiva. Porque daí, a partir de instrumentos, eu consigo identificar essa variação de vibração, consigo identificar essa variação de temperatura e assim por diante. Então, aqui a gente tem análise de vibração, aqui a gente tem o ultrassom, aqui a gente tem a termografia, enfim, as técnicas que a gente vai estar falando lá no módulo de confiabilidade. Beleza. Continua a queda. Não fiz manutenção preditiva, então, tá? Vamos pegar, vamos eliminar. Eu vou explicando e a gente vai dizendo que não fez, tá? Vamos admitir que a gente não fez. Eu não fiz manutenção preditiva. Essa anomalia, ela continua a aumentar, tá? Poderia fazer uma manutenção preventiva, que é a manutenção baseada no tempo. Então, eu poderia estar fazendo aqui uma troca periódica, poderia aqui estar fazendo uma reforma periódica, poderia estar fazendo uma inspeção periódica, tá? Tudo isso aqui, ela é uma manutenção baseada no tempo e aqui manutenção baseada na condição. Beleza. Também acabei não fazendo preventivo. Continua a anomalia crescer até que acontece, né? Já nesse processo aqui, eu tenho uma falha potencial. Essa falha potencial, pelo que a gente já viu, é uma anomalia num componente específico. Ele não deixou de funcionar, mas ele já está apresentando uma queda nítida de desempenho do ativo. O que seria o ideal? Que quando chegasse nesse ponto de falha potencial, eu fizesse uma manutenção programada, corretiva programada. E eu fizesse a retomada, então, restabelecesse a condição desse componente através da troca do reparo dele, para que ele voltasse ao desempenho máximo, o desempenho nominal da máquina. Tá? Beleza, só que eu não consegui identificar essa falha potencial. E essa falha potencial, ela evolui para uma falha funcional. Quando eu tenho a falha funcional, eu chamo a corretiva emergencial, corretiva de emergência, ou simplesmente manutenção corretiva. E é isso aqui que acaba gerando, né, a indisponibilidade do ativo. Porque o ativo chegou no desempenho zero aqui. Então, essa indisponibilidade, ou, né, a disponibilidade do ativo, ela está muito associada a essa atuação de corretiva de emergencial. Beleza, pessoal. Aqui é a forma reativa. E se a gente não trabalha, né, para reduzir, para eliminar isso, dificilmente, como eu falei para vocês, eu vou ter tempo para atuação dessas outras formas. Tá? O equipamento ele ficou inativo por um determinado período de tempo, eu reestabeleço a condição dele, né, até ele chegar no desempenho máximo, desempenho nominal dele. Para que eu faça, né, e aqui a gente coloca, que a gente vai estar falando lá na engenharia de manutenção, para que eu aumente o desempenho dele, eu preciso ter essa função, não necessariamente a área, mas a função de engenharia de manutenção, que ela visa lá, como a gente viu, melhorar o desempenho da manutenção, melhorar o desempenho
do ativo, do equipamento, como queiram chamar, das instalações, e aumentar a satisfação dos clientes, tá? Então, por isso que aqui a função requerida ela estava num determinado nível, né? Não consigo mais manter essa função, eu tenho uma falha potencial, exatamente no momento da falha potencial. Ele quebrou a falha funcional. E essa é a curva PF, pessoal. Então, assim, eu entendendo isso, o que me auxilia? Auxilia a traçar uma estratégia para que eu consiga gradativamente, eu subir na atuação, saindo daqui, indo em direção para cá. Esse, principalmente, lógico, né, pessoal, olhando os equipamentos, olhando a criticidade A, B, C. Então, olhando a criticidade dos ativos, eu preciso sair dessa forma de atuação. É uma necessidade, porque eu preciso garantir a disponibilidade. Se eu tenho muita corretiva, eu não consigo fazer isso. E eu preciso traçar essa jornada aqui de trabalho na atuação. Pessoal, essa é a interpretação que a gente pode fazer. Então, assim, o que é importante, né, para a gente finalizar e poder partir para outra parte é o seguinte: eu preciso entender que a construção, eu consegui chegar no nível de preditiva e preventiva, eu preciso ir eliminando essas corretivas ao longo do tempo e subindo a minha atuação de manutenção, de modo que eu consiga ter esse comportamento aqui, ó. Ter a atuação que seria ideal da manutenção, principalmente nos equipamentos de criticidade A e B, eu deveria acontecer da seguinte forma: o desempenho do equipamento ele começa a reduzir e eu chegasse no máximo nesse ponto aqui, pessoal, e já conseguisse reestabelecer a condição do ativo para o desempenho máximo. Ele vai cair até a função requerida e eu jogar de novo ele para cima. Ele vai cair, eu jogo de novo ele para cima e assim por diante. Esse seria uma atuação onde a manutenção consegue garantir a estabilidade do processo. Porque eu conseguiria identificar a falha potencial, que é a nossa anomalia, né? Falha potencial. Conseguiria estar enxergando a falha potencial e já teria agido. Nunca chegar nesse ponto de falha, ou evitar ao máximo chegar nessa falha funcional, porque a gente já viu que está associada à indisponibilidade. Beleza? Então, essa é a grande lição que a gente precisa ter na curva PF, tá?